Sentados cada um nos seus lugares. Tá. Não. Cada um nos seus lugares, em silêncio. Calma. Prestando atenção. Minha cai. Minha costela também. Então, na aula de hoje, falando sobre diversidade religiosa, vamos falar da maior religião do planeta, o cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de fiéis e tem um livro sagrado. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia. Bíblia, que vem do grego biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então a Bíblia não é só um livro, são vários livros. Para os católicos são 73 livros. Para os evangélicos protestantes são 66. Então há uma diferença entre a quantidade de livros da Bíblia católica para a Bíblia protestante evangélica. A diferença se dá por conta de que após a Reforma Protestante com Martim Lutero, em 1517, os protestantes, os evangélicos, adotarão o Antigo Testamento dos judeus. O Antigo Testamento dos judeus era um Antigo Testamento que só aceitava como livros revelados por Deus aqueles livros escritos em hebraico ou aramaico, ou seja, a língua dos judeus. Já os católicos admitiam desde a Igreja primitiva as versões gregas, ou os livros escritos por comunidades judaicas gregas. Então, aí está a divergência. E na aula de hoje vamos falar, não do Antigo Testamento, onde há divergência entre católicos e protestantes, mas do Novo Testamento. O Novo Testamento que tem 27 livros e começa com os Evangelhos. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova, boa notícia. A boa nova, boa notícia que Jesus veio trazer foi a boa nova, boa notícia da salvação, do reino de Deus, ou do reino dos céus. E esse reino dos céus acontece após a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje vamos falar de um episódio que está lá no Evangelho de Lucas. Lucas teria sido discípulo de Paulo. Segundo a tradição, seria um médico que escreveu o Evangelho. Não foi testemunho ocular, não viu Jesus pessoalmente. Não foi ou não está entre os 12, ou entre os 70 e poucos, os 72 ali. Mas ele conheceu Paulo. Paulo também não conheceu Jesus pessoalmente. Então tem essa questão, uma questão que a gente vai discutir ao longo dessa aula também. Mas lá no Evangelho de Lucas tem um relato do caminho de Emaús. Discípulos que estavam no caminho de Emaús, depois da morte de Jesus, estavam conversando e até se questionando, né? Será que Jesus era o Messias mesmo? Que pena ele não ser o nosso Senhor e Salvador, que a gente acreditou. E um sujeito começou a andar do lado deles, escutando aquela conversa e depois tentando explicar para eles o que havia acontecido. Então, eles acabam posteriormente testemunhando a ressurreição de Cristo, porque aquele sujeito que está bem do lado deles começa a explicar as Escrituras e começa a explicar até quem era Jesus. Eles não perceberam no primeiro momento que era Jesus. Então, olhando para a pessoa, Jesus ressuscitado não tinha a mesma imagem que ele tinha quando ele viu. E eles só vão reconhecer que era Jesus na hora que eles vão fazer a ceia. A partilha do pão. Eles lembram da última ceia, e quando Jesus partiu o pão, aí eles falaram: nossa, esse tempo todo vocês estavam com a gente não tinha percebido. Era o próprio Cristo. E Cristo ele se faz presente para os cristãos justamente nessa partilha, na partilha do pão, na Eucaristia para os católicos, que acontece na missa, ou na Santa Ceia para os evangélicos, para os protestantes, que é o momento ali do pão e do vinho. Os evangélicos, muitas igrejas não adotam vinho, adotam suco de uva, mas naquela época era vinho. Jesus transformou, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. A festa estava acabando, o vinho tinha acabado, o povo estava tudo bêbado. O que Jesus faz? A mãe dele vai lá e fala, faz tudo por filho de cego. Houve uma intercessão de Maria. E aí, eles vão até Jesus e falam: Jesus, o que a gente precisa fazer? Ele fala: traz lá as talhas d'água, né? Os barrinhos d'água, cada um. Quando eles trazem, Jesus vai transformar a água em vinho. Um vinho melhor do que o que estava sendo servido lá no início da festa. Naquela época era a tradição você servir primeiro um vinho melhor, depois que o povo estava bêbado, você serve o pior. Porque ele estava bêbado e nem vai perceber. Deus fez o contrário, né? Eles serviram o bom primeiro, e Jesus foi e serviu o ainda melhor depois.
que é aquele que ele transformou na água viva. Então, isso mostra que Jesus veio celebrar, né, a vida. Jesus não veio para poder reprimir as pessoas, como muitas igrejas, muitas religiões aí pregam por aí, né? Ah, não é beber. Jesus andava com os pecadores, com os beberrões, com as prostitutas. Era só com a escória da sociedade da época. Muita gente acha que Jesus veio só para os santos. Não. Ele dizia que ele era como médico, ele veio para quem estava doente, ele veio para os pecadores e não para os santos. Eles não precisam de Jesus. Eles precisam de Jesus. As pessoas que têm pecados, que são limitadas, precisam dele para poder aí transformar a sua vida. Então não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. Depois eles percebem que era Jesus o tempo todo com eles. E eles não precisam. E a metáfora disso na nossa vida, na perspectiva cristã, é o seguinte: Jesus está ao nosso lado o tempo todo. Assim como estava com os discípulos de Emaús. Mas a gente não percebe. Estamos caminhando ao nosso lado, nos explicando, nos ensinando. A gente muitas vezes não quer ensinar, não quer entender, não quer compreender. É isso que o texto quer demonstrar. Esse episódio teria acontecido no ano de 29 depois de Cristo, em Jerusalém, ao final da pregação de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um só Deus, mas se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, o Filho o Salvador da humanidade e o Espírito o Santificador da igreja. Então, um filho crucificado pelos romanos, mas depois ele foi ressuscitado segundo a crença dos cristãos. Então, o discípulo de Jesus, Jesus primeiro aparece para as mulheres. Olha só, as mulheres que ficam o tempo todo com Jesus, nos momentos finais, mais doloridos. Os discípulos negam, se escondem e fogem. Só João que ficou ao lado de Jesus. No final da cruz ali, mas as primeiras testemunhas são as mulheres. Mas naquela época era uma sociedade machista, e as mulheres saíram para poder anunciar que Jesus havia ressuscitado. Os anjos tinham aparecido para ela, inclusive Maria Madalena presenciou o próprio Cristo, que aparece para ela também pessoalmente, para falar que havia ressuscitado. Mesmo assim, ninguém acredita nas mulheres. Mas Jesus depois vai e aparece para os discípulos de Emaús, aparece também para os apóstolos, depois aparece, segundo a tradição, para 500 pessoas. E ele diz que ele ficou 40 dias aparecendo para as pessoas, até que depois de 40 dias Jesus ascendeu aos céus. 50 dias depois ele envia o Espírito Santo e fala de línguas de fogo. Os apóstolos junto com Maria estavam no cenáculo, e ali eles recebem o Espírito Santo. Depois que recebem o Espírito Santo, saem anunciando em todas as línguas o reino dos céus, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia da salvação de Jesus Cristo. E aí, teoricamente, Jesus tinha subido para o céu, não voltar mais, vai ficar lá, só vai voltar no fim dos tempos para o julgamento. Mas ele aparece para o tal apóstolo, Paulo, que é inclusive um assassino de cristãos, um criminoso, que matava os discípulos de Jesus. Participou de várias execuções de cristãos, estava indo inclusive perseguir cristãos em Damasco. No caminho a cavalo, ele cai do cavalo. Na hora que ele caiu do cavalo, o Senhor apareceu para ele no céu e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não chamava Paulo, chamava Saulo. E aí ele percebe que ele estava perseguindo os discípulos de Cristo, e perseguindo os discípulos de Cristo, estava perseguindo também o próprio Cristo. E aí ele se converte. Em um momento ele fica cego, depois ele recupera a visão, se converte e muda de nome de Saulo para Paulo. Paulo significa pequeno. Sou pequeno no reino dos céus, mas o maior apóstolo, ou aquele que mais evangelizou, porque vai expandir e levar a palavra de Deus para muito além do que os apóstolos estavam levando, vai levar para os gentios, para o mundo inteiro. Inclusive porque Paulo era cidadão romano e conhecia a língua grega. Então, ele conhecia os dois principais idiomas daquela época. O grego, que era a língua culta, e o latim, que era a língua do Império Romano, que dominava todo mundo conhecido daquela região na época. Então, graças a Paulo, o Evangelho se expande. Inclusive, ele é o maior autor do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 são de Paulo, são cartas paulinas. Então, os discípulos de Jesus, um grupo de homens e mulheres que seguiam Jesus, e eles viajaram com ele enquanto pregava, e espalharam aí a boa nova e seus ensinamentos após a sua morte. Então, Pedro, também chamado de Simão, também viu Jesus posteriormente. Foi o primeiro homem a ver Jesus dos apóstolos. Inclusive, ele era considerado líder.
E aí ele tinha negado Jesus 3 vezes, antes de Jesus ser crucificado. Agora Jesus 3 vezes fala para ele: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Para os católicos seria, através disso, o próprio Jesus designado Pedro para ser o primeiro Papa, né? Também chamado Simão Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, para quem Jesus aí apareceu após ressuscitar. Depois tem a ceia em Emaús, na partida do pão e do vinho ali. Eles reconhecem o Mestre. Como outras representações incluíam o estalajadeiro, não mencionado no relato de Lucas. O estalajadeiro é aquele que prepara a cerimônia ali. Né? Jesus então é reconhecido pelos discípulos e passam a ser testemunhas, ou seja, pregar a palavra de Deus. Testemunha veritas, verdade, em latim. Em hebraico é amém, na verdade. Amém porque emuná significa aquilo que se cumprirá. Porque a verdade é uma promessa de Deus. Uma promessa que vai se cumprir porque foi Deus quem prometeu. Para os romanos, verdade era em relação ao passado, testemunha. Alguém que tinha visto e podia confirmar o que aconteceu. Então os apóstolos são as testemunhas, os portadores da verdade, porque eles viram aquilo que aconteceu, que Jesus ressuscitou, e portanto agora eles testemunharam. E para os gregos, verdade é aletheia, tirar o véu. Ou seja, para você conhecer a verdade, você tem que tirar o véu que cobre a realidade e ver a essência das coisas. E a essência e a verdade é que esse mundo aqui é um mundo dominado pelo pecado, que já sob o poder do diabo e do demônio, e que a verdadeira realidade não é essa, é uma outra que há de vir, e foi isso que Jesus veio nos ensinar. O reino dele não é desse mundo, é de um outro mundo. Por isso o cristão não tem que ficar apegado a esse mundo, apesar de que os cristãos ficam apegados a esse mundo, preocupados com a política, preocupados em ter arma. O cristão não está com Jesus. Jesus veio pregar o amor, o perdão, a misericórdia. E não o poder desse mundo, eleger político, andar com arma para proteger a sua vida e o seu patrimônio. Nada disso é cristão. Pelo contrário, né? Jesus disse: me dê um tapa na faixa direita, oferecer também a esquerda. Se te levarem a túnica, dê também as sandálias. Pedro, quando os soldados prenderam Jesus, corta a orelha do soldado. Jesus fala, coloca a orelha de volta e fala para Pedro: quem pela espada viver, pela espada morrerá. Então é isso aí. É para que vocês estão perturbados, porque se levantam dúvidas no coração de vocês. Vejam minhas mãos e meus pés, Jesus mostrou as chagas, né? Sou eu mesmo. Tal que me vejam, o Espírito não tem carne nem osso, então ele ressuscitou em carne, né? E osso, né? Como vocês estão vendo que eu tenho. Está lá em Lucas 24, versículos 38 e 39. As mulheres são as primeiras a encontrar Jesus no túmulo de Jesus vazio, depois vê-lo ressuscitado. Jesus apareceu depois para Maria Madalena, para outras 3 mulheres. Apesar do testemunho das mulheres ninguém acreditava nelas na época, né? Os discípulos não acreditaram na boa notícia. Aí Jesus apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos de Emaús. Os discípulos perceberam a realidade da ressurreição de Jesus e confirmaram sua fé nele posteriormente. Então por hoje é isso aí, galera.